Existe uma pergunta que eu gostaria que você levasse durante todo esse vídeo. Quem ensinou você a amar? Pensa por alguns segundos. Talvez tenha sido os seus pais, talvez tenham sido as histórias, a religião, os amigos ou talvez até ninguém. A verdade é que quase ninguém para construir a sua própria ideia sobre o que é amor e sobre o que é amar. Nós simplesmente vamos aprendendo frase por frase, história por história, e chega um momento que as ideias sobre o amor deixam de ser somente ideias e começam a ser regras. Quem ama não desiste, o tempo cuida tudo, o amor tudo suporta. Provavelmente você já ouviu muitas dessas frases, mas será que todas elas são verdadeiras? Ou será que elas foram repetidas tantas vezes e nós nunca pensamos em questioná-las? Hoje eu queria discutir isso um pouco com você, não para falar como você deve seguir no seu relacionamento ou não, mas apenas para fazer com que você tente pensar como que a sua noção de amor está sendo construída dentro da sua relação. Muito prazer, meu nome é Gabriel Tomás, sou graduado em Psicologia e se você gostar de temas assim, se inscreve no canal. Nós aprendemos português, matemática e tudo isso que às vezes remete até uma sala de aula. Mas quando nós pensamos sobre o amor, a ideia quase nunca vem de um livro ou de alguém falando pra gente sobre esse tema. Sempre sobre algum relacionamento que a gente tem como base, alguma história de alguém próximo, e vem algumas ideias que são muito rígidas na nossa sociedade. Quando uma ideia é repetida várias vezes, ela deixa de ser uma opinião, ela começa a ser uma regra, algo que orienta o comportamento das pessoas. E regras, se nós não tomarmos muito cuidado, nós só deixamos ela permear ao longo da sociedade e nunca questionamos. Simplesmente obedecemos. Agora imagine uma pessoa que acredita profundamente que o amor tudo suporta. O que acontece quando aquele relacionamento começa a machucar ela? Talvez o primeiro pensamento que ela tem não é de impor limites, mas de que se ela for embora, aquilo significa que ela não amou suficientemente. Percebe que o sofrimento não está sendo causado pelo comportamento da outra pessoa. Não, para justificar a nossa dor, nós vamos começando a colocar a culpa em nós mesmos. Então, talvez eu que esteja exagerando, talvez eu que não esteja amando direito, e dessa forma nós vamos alimentando uma crença, uma verdade que nós vamos tendo sobre nós mesmos. Outra frase muito comum é que o tempo cura tudo. É uma frase linda, mas pode fazer com que alguém fique muito tempo esperando que outra pessoa vá mudar e essa mudança não acontece nunca. Acreditar que o tempo resolve faz com que a gente abandone a seguinte pergunta: existe alguma evidência de que aquela pessoa realmente quer mudar o comportamento dela? Terapia cognitivo-comportamental tem uma ideia que é muito interessante, que nós não reagimos aos fatos, mas reagimos ao que interpretamos daquele fato. E muitas vezes essa interpretação ela não foi escolhida por nós, mas foi imposta por uma sociedade que muitas vezes é machista, desigual, e isso vai mudando a nossa personalidade e visão de mundo. Talvez você esteja assistindo e pensando, então todas essas frases são falsas? Não, eu não estou falando isso. Essa não é a questão, porque a frase sozinha, ela não significa nada. A frase vem acompanhada de contextos, de pessoas, de relações e histórias. O problema não é nós acreditarmos que amar exige esforço. É óbvio que exige esforço, conviver com uma outra pessoa. O problema é nós normalizarmos o sofrimento de uma relação por conta de crenças que foram construídas sem que a gente tivesse a oportunidade de questioná-las. O problema não é aceitarmos o perdão. O problema é entendermos que perdoar é continuar existindo dentro do espaço da pessoa que continua fazendo mal pra gente. Questionar uma crença não é rejeitá-la completamente, é entender quando ela faz sentido e quando nós consideramos que aquilo está passando de um limite saudável. Muitas mudanças que acontecem em terapia, por exemplo, não acontece porque o terapeuta sugeriu alguma coisa, não, longe disso. Mas porque a pessoa consegue perceber que algumas crenças que ela tinha sobre ela mesma não estavam alinhadas com a visão que ela gostaria para o seu futuro. E eu quero terminar esse vídeo retornando para a pergunta do início. Quem ensinou você a amar? Essa pergunta ela é mais importante do que parece. A forma que nós entendemos ela influencia no que aceitamos, nos limites que impomos, nas pessoas que escolhemos para nos relacionar e até entender qual momento nós vamos embora. O primeiro passo para fazer com que seu relacionamento seja saudável não é mudar o outro, mas entender os princípios que estão norteando o seu relacionamento e saber se aquilo faz sentido para o que você espera para o seu futuro ou não. Quais ideias de amor surgiram a partir da sua própria experiência? E quais ideias de amor surgiram por conta de crenças que você recebeu ao longo da vida? Meu nome é Gabriel e te espero no próximo vídeo.